Bom dia, turma, tudo bem? Como eu estou vendo que algumas pessoas estão preocupadas se vai ter tempo para poder responder o questionário, se entender, ou se vai faltar ou não, ou até mesmo sobre os dias, se vai ter aula ou não. Por precaução, vou lançar aqui um vídeo respondendo o questionário, tá? Hoje, nessa primeira parte, eu vou falar do trabalho de Carl Rogers até as questões respondendo Skinner, tá bom? Na segunda parte, falarei de Bandura até Gestalt Pius. Gente, mais uma vez salientando, tá? Estou percebendo que alguns alunos estão com a ideia de que quando se trabalha estas abordagens, estamos focando em terapia, no manejo terapêutico, na clínica e tudo mais. O foco não é esse. Realmente, alguns capítulos dos livros que vocês leram, principalmente os Schutz, falar uma abrangência muito grande envolvendo até a questão clínica. Mas nosso trabalho aqui em psicologia da personalidade é convidar vocês a ter um olhar da teoria, da parte teórica, quanto à formação da personalidade de cada um de nós, de acordo com o olhar dos, desses professores, desses psicólogos, desses cientistas que, de acordo com o olhar deles, com foco num, no humano, eles querem contribuir com aquilo que eles compreendem, com aquilo que daquela compreensão, como eles deram o nome àquilo, para poder facilitar, tá? Para poder até mesmo não só entender como é que se dá a formação psíquica de cada um de nós, como também desta formação psíquica, como vamos trabalhar a pessoa, seja em qual área, envolvendo educação, trabalho, organizacional ou até mesmo clínica, né? Clínica também. Então, ou seja, gente, quando eu fiz as perguntas, eu não falei de maneira abrangente sobre como é o estado clínico, não. Estou falando do que? Os conceitos principais que cada um desses teóricos trabalharam, defenderam, divulgaram, de acordo com a formação da personalidade. E claro, uma das coisas que vocês precisam perceber bastante é que estes profissionais, todos eles apontam sobre o lado nosso sujeito, mas também reconhecer que não adianta a gente ter uma formação subjetiva nossa sem ao menos termos uma relação com nossos cuidadores, com alguém que nos fez viver, nos fez nos cuidar e como é que este cuidado formou também a gente, ok? Deixa eu aqui rapidinho, só fechar ali a porta, rapidinho, rapidinho. Vamos lá, gente. Beleza? É uma clarificação, porque percebam, ó, eu fiz as perguntas não são apenas para vocês responderem a prova, mas também tentarem refletirem de como se dá essa formação da personalidade de acordo com cada teórico. Você vê, Carl Rogers fala do self, que é o que cada um de nós carrega. Mas como se formou esse self? Envolve a forma de cuidado. A mesma coisa, vamos pegar Skinner. O que é comportamento operante? Um comportamento que cada um de nós manifesta de maneira voluntária no nosso dia a dia. Como foi a formação, qual é o entender do Skinner sobre personalidade na visão dele e por que eu separei aqui punição e reforço? Porque envolve, novamente, o outro. Como se deu a nossa relação com o ambiente. A mesma coisa vai ser Bandura, a ideia de autorreforço e modelagem, o Pius, quanto à questão da conscientização e aquilo que nos bloqueia, não deixa a gente crescer. Ou seja, tentem pegar a ideia de que o questionário não é apenas para aplicar uma prova, mas tem todo uma amarração aí e que provoque a vocês uma reflexão. O que vocês vão acreditar ou não da abordagem, tudo bem, respeito, mas aqui para vocês terem uma pincelada assim, eu entendo dessa maneira, eu consigo compreender um pouco do que Rogers quis colaborar, o Skinner quis colaborar, tudo que a gente trabalhou nesse semestre, eles quiseram colaborar, ok? Vamos lá. Self na perspectiva de Carl Rogers. Eu estou colocando aqui questões abertas para poder possibilitar vocês
a ter mais familiaridade e poder de reflexão e escrita para vocês poderem perceber se estão captando ou não. É claro, depende também do meu feedback, né? A figura aqui do professor. Mas claro, saibam que boa parte das questões são questões de assinalar, tá bom? O self na perspectiva de Carl Rogers, abordagem humanista centrada na pessoa. O que vocês perceberam ao a gente dar aula de Carl Rogers? Carl Rogers, na sua experiência de pesquisa e clínica, ele percebia que, apesar de algumas famílias terem uma, uma funcionalidade destruturada, hostil, conflituosa, não significa que iremos determinar que o ser humano, o sujeito que cresce naquele lugar, naquela relação familiar, ele vai também ter uma vida desestruturada. Ao contrário, em algumas pesquisas, Carl Rogers se depara que, mesmo com tamanha dificuldade intrafamiliar, o jovem, ao crescer, ele tem um interesse, uma percepção de que aquilo não é bom. E muitas das vezes ele quer buscar algo melhor para a vida dele. Vem-se a pergunta: o que é isso que provoca a este ser humano que, mesmo com todo aquele ambiente que é caótico, ter essa potencial e execução de fala e mudança na própria vida? Esse potencial que é o trabalho dele e centrada a pessoa. É justamente a perspectiva do self na visão rogeriana. O que é o self? Claro, eu vou falar de uma maneira aqui, da melhor maneira possível. Vocês podem também ter uma melhor maneira possível de poder explicar o que é o self, mas vamos lá. Um pouco do que a gente estudou um pouquinho é uma ideia de autoconceito. Um autoconceito de quê? Do que eu quero, do que eu sou, do que eu gostaria de ser e de quem é o outro, de quem é a este que eu estou me relacionando. Ou seja, essa capacidade psíquica, esse fenômeno psíquico de poder me entender, me enxergar, me reconhecer, seja pelos lados positivos ou seja pelos lados que eu preciso me trabalhar ou limitantes, para eu poder o quê? Ter uma autorresponsabilização da minha vida. Deu para entender o que é o self? Essa capacidade de você poder se auto-reconhecer, se auto-cuidar e tudo mais. Claro, tem algumas pessoas que não têm um self muito bem trabalhado. Tem aquelas pessoas que têm um self muito mais trabalhado. Independente se é menos ou mais, existe um self ali. Ok? Então podemos pegar justamente isso. Esse fenômeno psíquico da pessoa ter uma autoconceituação de si mesmo. E quando você se autoconceitua, você se auto-enxerga, você se auto-reconhece de maneira fenomenológica, psíquica, você sabe que se você se reconhece como si mesmo, você reconhece o outro como a outra pessoa. Ok? Beleza, olha como a coisa é amarrada. Como eu falei antes, o self, para umas pessoas é mais maduro, para outras é menos. E aí vem a pergunta, de onde é que surge isso? Aí temos que fazer a amarração de que a gente não nasce pronto, né, gente? A gente também tem que ter uma formação em nossa volta que vem desde do lado uterino com a figura da mãe ao ponto da relação familiar e social. Aí vem a segunda questão. Hoje também acreditava no desenvolvimento da pessoa, mas para isso a criança em formação precisa do apoio da família para desenvolver seu self. Olha aí, ó. Precisa desenvolver o self e para isso precisa de quem? Do apoio da família. Esse apoio era chamado de considerações positivas condicionada e incondicionada, ou também consideração positiva condicional ou incondicional, no singular, tá? Explique cada uma das duas e informe quais os potenciais efeitos no self da pessoa. Vamos lá? Lembra da aula? Consideração positiva incondicional é aquela relação da família para com a criança em formação. Porque o que acontece? Quando a criança nasce, e você sabe muito bem isso, a criança não nasce tamanhamente consciente, a criança não nasce tamanhamente
madura de si mesma. Concordam, né? Percebem isso. Existe uma maturidade andando de mãos dadas com a maturação biológica, corporal. Na primeira fase da criança, a criança não tem um self muito bem desenvolvido. O que ela busca dos pais? Amor. Este amor não é à toa, gente. Esse amor não é apenas uma questão de afeto, de manifestação de afeto. Mas também o quê? Uma forma dela ter um preenchimento. Se ela tem uma convivência com uma família de um self muito maduro, maravilhoso, que corresponde a esse amor, o Roger já dizia, esta aí é uma relação familiar de consideração positiva incondicional. O que quer dizer isso? Não existe condição para te amar. Independente de você fazer coisa errada ou coisa certa, por amor a ti, eu não vou mudar. Eu vou te dar segurança, eu vou te mostrar o que é certo, eu vou te dar reforço do que é o certo, vou te dar educação daquilo que é errado, e eu nunca vou deixar de te amar. Ou seja, ao a criança captar nesse retorno amoroso dos pais essa condição de perdão, gente, para não dar confusão para vocês, essa consideração positiva incondicional, ou seja, não tem negociação para o amor. O amor é incondicional. Não vai deixar de ser amada se fizer erros ou não. Porque o que importa é o amor e a direção para o melhor. Esta criança vai ter o quê? Sensação de segurança, de familiaridade, de segurança vinda desses pais. Então, se ela percebe na visão rogeriana aqui, os pais estão incondicionalmente voltados a dar amor a esta criança, o que a criança vai fazer? Vai ter o amor e vai começar a trabalhar o quê? Seu self. E à medida que ela vai crescendo e ela vai desenvolvendo esse self, ela vai ter uma habilidade muito mais madura de, poxa, eu não sou perfeito, eu não sou perfeita, mas isso não fez meus pais deixarem de me amar. Eu me reconheço como humana, me reconheço como pessoa. Aprendo a ser tolerante comigo mesmo, como meus pais foram tolerantes comigo. Porque eles não deixaram de me amar, apesar dos meus equívocos. Não desistiram de mim. Então, o que é que acontece com a criança que desenvolve de maneira plena o seu self? Ela vai ter o quê? A famosa, deixa eu anotar aqui para vocês poderem se familiarizarem, consideração positiva. Ou seja, aquilo que ela teve dos pais, de maneira incondicional, que foi o amor, desenvolve de uma maneira tão madura o self desta criança que ela mesma se auto-aplica essa consideração positiva. Quer dizer, essa criança não, essa criança antes e o adulto de hoje. Autoconsideração positiva. Beleza? Já a criança que, infelizmente, isso acontece, tem a volta de que o único jeito dela poder ser amada é se ela atender às perspectivas dos pais, porque senão os pais deixam de amá-la. O que Roger chamaria disso? Consideração positiva condicional. O pai, a mãe, o cuidador só ama a criança se esta obedecê-lo, esta atendê-lo. Ou seja, o foco é o quê? Alimente meu ego. Me corresponda. Ou seja, o pai que cobra, ou a mãe que cobra, o cuidador que cobra o quê? A correspondência do amor da criança. E a criança tem o quê? Uma sensação de que é algo em condição. Para eu ser amada, eu tenho que corresponder isso. O que acontece? Ao ela tentar sempre conseguir manter o amor desse pai, dessa mãe, desse cuidador, na versão condicional, o que acontece com o self dela? É marginalizado, não é tão desenvolvido como a parte incondicional. E o que acontece com essa criança no futuro? De acordo com a visão rogeriana, ela vai ser um adulto
que busca merecimento. Ou seja, para eu ter o amor, eu preciso conquistar aquilo. E você vê que é um amor muito inseguro. Eu preciso merecer. Se eu não consigo, significa que eu sou um fracasso. Se eu consigo ter o amor do outro, eu consigo ter o reconhecimento do outro. Mas você vê que mantém-se na condição de ter a aprovação do outro, não a aprovação de si mesmo. Ou seja, olha a insegurança. Por isso que o Roger diria o quê? Enquanto o incondicionado existe o quê? A autoconsideração positiva, ou seja, eu me autoconsidero positivamente, a pessoa da consideração condicionada, ela apenas busca a ideia de merecimento, para que o outro a reconheça, para que o outro a ame, porém ela não se auto-reconhece, ela não se auto-aprova. É isso, gente. Perceba que na visão de um self, de um trabalho de self, vamos para como esse self se desenvolve de acordo com a relação familiar. Para o quê? Fazer uma amarração da teoria. Não estou aqui perguntando como é que é a clínica, qual é o fundamento clínico, como é que se trabalha, não é isso. Estamos trabalhando o quê? Personalidade. Ok? Passando agora de Rogers, vamos para a esquina que tem uma visão distinta de Rogers. Enquanto Rogers é uma visão humanista, centrada na pessoa, Rogers trabalha com a ideia do comportamentalismo e fundou a filosofia do behaviorismo radical. E aí vamos fazer a famosa amarração, né? Fizemos aqui uma quebra. Vamos lá. Sobre Skinner, o que é o comportamento operante? Comportamento operante, olha o nome já diz, operante de operação. É um comportamento voluntário que tem relação com o ambiente e ao manifestar, vou botar de maneira, melhor, vou falar de maneira bem behaviorista. O que é comportamento operante? Comportamento voluntário que tem uma relação ambiental antecessora a este comportamento e que ao se comportar de maneira voluntária causa consequência no ambiente. Quer ver um exemplo? Olha só o que eu acabei de fazer. Aqui o que eu fiz foi um comportamento operante. Eu cheguei aqui explicando vocês para poder explicar da melhor maneira possível a ideia do Rogers, ou seja, isso aqui é um estímulo, é uma relação ambiente. Até mesmo minha preocupação de poder explicar da melhor maneira possível a vocês me fez o quê? Voluntariamente ficar passando aqui a seta. Eu cheguei, coloquei aqui o balãozinho, digitei para vocês poderem ler. Ou seja, eu modifiquei aqui esta estrutura de texto, de material, para poder dar a aula da melhor maneira possível. Isso para Skinner é comportamento operante. Ou seja, mais uma vez, comportamento operante é comportamento voluntário. Ou seja, eu decido, eu escolho, eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo. Que tem a relação ambiente. Vamos para dar uma rebuscada mais forte, né? Comportamento voluntário que provoca mudança no ambiente. Gente, fiquem atentos porque vai ter pegadinha nessa questão, tá? Mudança no ambiente significa que é somente reforço? Não. Tem pessoas que se comportam de maneira adequada no ambiente e realmente é reforçado, é premiado, é reconhecido. Mas também, às vezes a pessoa também se comporta de maneira inadequada e sofre o quê? Punição. Será que todo comportamento operante, ou o que é chamado de voluntário, tem como consequência ambiental a punição? Não. Nem sempre existe punição, nem sempre existe reforço. Mas uma coisa é certa, a mudança do ambiente. Um exemplo. Vocês, por acaso, vocês
quando vocês vão arrumar a cama. Vocês estão lá, vê a cama bagunçada, incomoda vocês, vocês arrumam a cama. Vamos ser sinceros, não tem um reforço, não tem alguém para chegar e dizer assim, parabéns, nem nada. Você vê que arrumou, aquilo ali é um reforço, né? Mas nem sempre todo o reforço é obrigatoriamente presente no comportamento voluntário. Pode também surgir o que? Punição. Ou seja, o comportamento operante provoca mudança no ambiente. Esse que é o foco, ó, mudança no ambiente. Não significa que é somente reforço ou somente punição. É apenas mudança no ambiente. Beleza? Qual é a definição de personalidade para Skinner? Mais uma vez, Skinner concordava com a ideia de personalidade? Não, ele não concordava com a ideia de personalidade. Para ele, personalidade, para ele é mentalismo. O que quer dizer mentalismo? Todo comportamento vindo da mente, do evento privado que cada um de nós carregamos. Ou seja, onde está o estímulo que antecede o comportamento? Percebam, Skinner ele não concordava com a ideia de personalidade, porque para ele, como falei antes, para ele é mentalismo, ele não aceita essa ideia de mentalismo, ele não acredita, ele não concorda que todo o nosso comportamento vem apenas do evento privado, que seria a mente. Para isso, ele acreditava que todo comportamento nosso vem de um estímulo que antecede o nosso comportamento, que no caso é o quê? Nossa relação ambiental. Relação ambiental. Beleza. Então por que Skinner está no livro de personalidade se o próprio Skinner discordava disso? Porque Skinner vai influenciar na coisa muito crucial que envolve também a ideia que os autores colocam, também a saúde mental coloca e outras pessoas que estudam a área da personalidade, de que Skinner ele colabora com a ideia de que a aprendizagem. Muitas das vezes, a formação, apesar de ele não concordar, mas as pessoas salientam, a formação da personalidade está associada também à aprendizagem. Então, logo, pode-se considerar que Skinner é muito importante para isso, quanto à questão do behaviorismo radical. Quer ver um exemplo? Vamos captar aqui, mais uma vez aqui, ó. Vamos lá. Vamos voltar aqui um pouco para Rogers. Claro que Rogers foca no self. Mas vamos respeitar aqui, vamos pegar um pouquinho do que Rogers trabalhou, apesar de que os dois não concordavam tanto assim. Mas assim, tirando a parte do self que para Skinner seria mentalismo, e também não colocaria desses termos, ele colocaria outros termos, mas tudo bem, vamos respeitar que vamos dizer que vamos pegar um pouco da visão de aprendizagem do Skinner. Poxa, a criança quer amor, luta para ter o amor dos pais, mas percebe o tempo todo que para ter o amor dos pais é de acordo com a condição. Será que esta condição não poderia ser vista para a visão do behaviorismo radical como condicionamento operante? Será que não seria um condicionamento operante? Pô, para a criança conseguir ter o amor é com base no que ela tem que atender aos pais. E ela aprende que a vida é, se você não atende o que o outro quer, então logo você não é uma pessoa validada. Ela aprende isso ao ponto de, na visão um pouco agora do Rogers, ela tem uma formação de self que é mais marginalizada ao ponto de alcançar o quê? A ideia de merecimento.
Também isso não tem a ver, de um certo modo, com aprendizagem? Percebem a importância do Skinner na ideia da formação da personalidade, apesar de que ele não concordava com isso? Mas ele tem influência. Ele tem influência. Espero que vocês captem essa reflexão. O que é punição, o que é reforço para Skinner? E qual era a posição do mesmo sobre os estímulos para a educação e a psicologia? Vamos lá, gente. Punição. Quando você está com seu filho ou seja lá quem for, que você não quer que a pessoa se comporte daquela maneira inadequada, você muitas das vezes aplica o que? Punições para reduzir a frequência do comportamento. O que é a punição? Um estímulo consequente do comportamento operante que tem por objetivo diminuir ou extinguir o mesmo comportamento. Isso é punição, gente. Isso é punição. Punição é isso. Você não pune uma pessoa porque quer que ela continue. Você a pune porque você quer que ela pare. E reforço? Já é o contrário. Reforço é o quê? Manter o mesmo comportamento. Ou seja, é um estímulo consequente do comportamento operante que tem por objetivo manter o mesmo comportamento. Ou seja, punição é de um lado, reforço do outro. Então quer dizer que reforço é para manter o comportamento, ou manter o comportamento, ou até mesmo aprimorar o comportamento. Isso mesmo. Punição é o quê? Diminuição. Beleza. Deu para entender os conceitos, punição e reforço? Beleza. A situação é, qual é a posição de Skinner sobre os estímulos para a educação e psicologia? Skinner percebeu o seguinte, que na maioria das vezes as pessoas, ao educarem as crianças, os jovens, ou até mesmo atender, as pessoas têm uma tendência de apenas aplicar a punição, acreditando que ela que vai fazer a pessoa ter um comportamento mais adequado. Não. Skinner já percebeu o seguinte, que o uso excessivo da aplicação da punição não causa, não provoca a pessoa ter um comportamento adequado. Causa o quê? Revolta na pessoa, desistência, chateação. Vou dar um exemplo para vocês. É muito comum no dia a dia você vê muito professor, muito pai que ainda acredita que aplicar apenas punição no filho faz o menino ser forte, ou a menina ser forte quando crescer. Em experiências, quantas vezes você viu que isso aconteceu? Quantas vezes o filho ficou assim de, poxa, parece que tudo que eu faço é errado, parece que nada vale a pena, parece que nada dá certo, parece que tudo que eu faço é equivocado. E aí, o que acontece? O menino fica revoltado, o menino desiste, o menino acha que não vale a pena. Já viu essas situações no dia a dia? É isso que o Skinner está falando. Gente, não usem só punição. Se tiver que usar punição, usem, mas não esqueçam disso aqui. Reforce quando a pessoa estiver certa. Reforce quando a pessoa estiver indo no caminho certo. Para quê? Para que a pessoa... Não é que o Skinner colocou isso, mas que a pessoa saiba que está fazendo certo. Saiba que está seguindo o caminho certo. Saiba que está fazendo o comportamento certo. E se vocês perceberem bem nessas famílias por aí que o pai ou a mãe tem essa crença de colocar isso nos filhos, vem que os filhos crescem muitas vezes com dúvidas, inseguros. Daí que você vê assim, por que o filho é tão intolerante e não sabe ter tolerância com o outro? Porque um filho que desiste fácil ou tem baixa autoestima, muitas das vezes, pela aprendizagem, só foi aplicada a punição.
Esse é o posicionamento de Skinner quanto ao uso excessivo da punição. Ele falava, também temos que trabalhar também reforço. Ele também é importante. Percebam, gente, olha como a aprendizagem, a responsabilidade do ambiente, do outro, na formação da personalidade, apesar de Skinner não concordar com isso, mas aqui envolve o quê? Aprendizagem. Como a criança aprende somente pela punição? Qual é o aprendizado que ela realmente obtém? E se ela tivesse também, nos momentos adequados, certos, o reforço? O que ela pode aprender? Então é isso, gente. Parte 1. Vamos deixar aí até Skinner. Depois eu lanço aí Bandura.